Gravando? Tá, né? Tá. Sim. Tá. O slide não é do nosso curso, tá certo? Mas como eu dou essa aula em outro local, eu só queria mostrar essa parte para vocês do fluxograma. Então, a gente precisa fazer um fluxograma do input até o output, professor. E aí, Exato. Jogar isso na simulação. Aí, pega todas as informações, coloca no TXT, para depois alimentar o Arena, e aí ele vai fazer o trabalho para a gente. Exatamente. Só que, quando a gente tem o fluxograma, a gente começa a verificar algumas coisas que antes de cair dentro do Arena, tá certo? Eu já vou mostrar para vocês aqui. É lógico que isso aqui é de uma outra universidade, tá? Mas eu vou estar mostrando para vocês só como intuito de curiosidade. Deixa eu... Só vou compartilhar isso aqui com vocês. Bom. Esse, na verdade... Ô, louco! Ah, tá. Esse aqui é o start inicial para a gente fazer uma simulação. É utilizar essas figurinhas básicas que vocês estão vendo aqui, que nada mais é do que a gente vai trabalhar dentro do Arena. Nós não chegamos ainda a verificar a tomada de decisão, mas início e fim e um processo no meio a gente já trabalhou. Então, algo bem simples pode ser feito dessa forma aqui, tá ok? Então, o que eu tenho num fluxograma? É uma sequência lógica. Então, ô louco, isso aqui poderia ser muito bem a simulação do seu terminal, ok? E como é que ela funciona? Desde o início. Aqui eu tenho o início e tenho um fim. E eu tenho aqui relacionado tudo o que acontece dentro do terminal. Esse local, o início e fim, pode ser o mesmo. Pode ser o mesmo, a entrada pode se tornar a saída. Geralmente é. Tá claro? Aí, em cima desses relatórios, desse fluxograma, que a lógica das coisas acontece, então, ó, o caminhão chega, verifica a documentação. Vamos imaginar que isso aqui seja granel sólido. Então, aqui que teria aqui? Primeira vistoria no caminhão, de documentação. A segunda, depois que o caminhão sai daqui, ele vai para uma cabine onde ele vai ser feita uma coleta do material para fazer uma análise, tá ok o material. Daqui ele vai para a balança, vai para o tombador, tá certo? Do tombador ele vai para uma segunda balança, para verificar se não ficou espúrio, e daqui ele vai embora. Então, teoricamente, você teria aqui 1, 2, 3, 4 processos, até que o caminhão saia de dentro do terminal, tá claro? E aí a gente tem outros tipos de fluxograma, mas a ideia é fazer uma análise crítica em cima do fluxograma antes de cair dentro do simulador. Seria o quê? Por exemplo, toda vez que eu tiver um processo, que eu estou fazendo uma análise, eu tenho que fazer algumas perguntas para ele, para verificar se é isso mesmo que eu vou colocar dentro do simulador. Essa atividade é realmente necessária? Se for, no nosso caso, seria porque ela já existe lá. Qual é o valor dessa atividade? Se a gente estiver trabalhando com custo, isso vai ser importante. No nosso caso, não. É possível melhorar? Tornar mais fácil? É aí que vem o problema do seu relatório técnico ou do seu artigo. Na verdade, é um relatório técnico que vai virar depois um banner isso, tá ok? Mas eu preciso ter a parte escrita. Então, as análises são feitas em cima, inicialmente, do fluxograma. É assim que funciona. Você desenha o teu fluxograma, tá certo? Junto com a sua equipe, verifica se isso aqui é o que realmente acontece. Muito bem, é isso que acontece? É. Aí eu vou fazer uma análise nas tomadas de decisão. Essa decisão é realmente necessária ou não? Oi, Jorge. Essa decisão é uma atividade de verificação? Essas atividades de verificação a gente trabalha sempre numa decisão.
está bem definido ou está sujeito à interpretação errada? Então, a primeira análise que a gente faz é sempre em cima de um fluxograma. Aí você me mostra esse fluxograma, você compartilha isso aqui com a gente, e a gente, até os colegas podem dar opinião. Tem pessoas que às vezes já trabalham nessa área, conhecem um pouquinho mais, falam, não, é isso aí mesmo. As coisas acontecem assim. O caminhão chega, gasta um determinado tempo para verificar a documentação, depois ele vai fazer uma análise do material, depois da análise ele vai para o tombador, vai para a moega, sei lá, vai gastar um determinado tempo, vai pesar e depois ele sai. Existem terminais que, inclusive, antes de pesar, depois é feita uma aspiração por causa do pó. Certo? Então, você verifica todos os processos envolvidos e a gente vai tentar fazer alguma coisa muito simples. O simples no Arena já é difícil. Por quê? Porque a gente tem pouco tempo, estamos nessa situação de afastamento, o software limitado. Então, a gente vai tentar fazer alguma coisa que consiga identificar um problema e você propor uma solução em cima do Arena. Daqui 2, 3 aulas, se estiver no simulador, você já vai começar a perceber como é que se faz as melhorias baseadas nos relatórios do Arena. Tá claro? Aí vai ficar muito mais claro. Mas até chegar lá, seria interessante você já começar a mapear esse fluxo que você quer fazer. Tá claro? Sempre lembrando assim, eu não vou só simular o processo por simular. Eu estou procurando uma melhoria ou acredito que já sei aonde está o problema, mas eu quero confirmar essa melhoria. Tá claro? Tá claro, professor. Então, no caso, a gente faz primeiro o fluxograma, identifica quais são ali os gaps, né, os pontos que precisam ser melhorados, e aí a gente tenta provar isso no Arena, fazendo a simulação. No Arena. Isso. E aí você já tem o próprio software, ele já gera o relatório onde são os resultados e depois você discute os resultados. Então, 3 partes, por exemplo, de um artigo, já está praticamente feito. Só falta o referencial teórico, uma introdução, você tem um artigo. Mas o que eu peço é o relatório com o banner. Só isso. Tá claro? Certo. E como que é o formato desse relatório, professor? Como seria assim? Isso daí a professora Adélia está reformulando ele, porque o último congresso que houve, existia a modalidade relatório, e os relatórios dos meus alunos que publicaram, alguns foram reprovados porque caíram na mão de quem não sabia nem o que se tratava um relatório técnico. Então ele está sendo reformulado e eu vou passar o template para vocês no momento oportuno. Mas ele é quase um artigo, só que ali você faz, em vez de você colocar, você vai fazer uma pequena introdução, em vez de referencial teórico, você vai descrever o cenário, como se fosse um exercício desse que vocês já viram agora, só vai posicionar o leitor do que é que você está tratando, depois você vai deixar o teu fluxograma para ele entender a lógica, vai colocar o método que você utilizou, que foi o Arena, os resultados são baseados, os resultados são os relatórios, e depois você tem a sua conclusão de melhoria. É basicamente isso, mas o template, tanto do relatório quanto do banner, ainda vai ser disponibilizado para vocês. Teve uma reunião entre os professores e estavam discutindo exatamente isso. Tá bom? Mas no momento certo eu já estou transferindo isso. Ô, professor. Beleza, professor, obrigado. Entendeu, Vanessa? Sou eu, Alexandre. Boa noite. Alexandre. Boa noite. Cara, eu tinha muita dúvida aí em relação ao que seria o PEI 5. Né? E, na verdade, então, é um relatório em cima do Arena, do resultado do Arena, que a gente vai montar um relatório. Isso. Quer dizer, basicamente eu tenho que produtivo. fazer um fluxograma de alguma empresa, de algum, quer que seja, um terminal. Pelo que eu estou vendo, não precisa nem a gente está fazendo sobre um produto, então,
Se digamos assim, é a cadeia logística ali do terminal para a gente poder montar um relatório e dizer aonde pode melhorar. Baseado numa ferramenta que é o Arena. Você vai pegar esse terminal... Para isso eu vou simular, né? Vamos simular o real, o que tem lá, e dentro desse real, né? Cara, do terminal você poderia economizar aí 1h30 de movimentação, é mais ou menos assim, né? Exatamente isso. Quando você faz um artigo científico, um TCC, qualquer coisa, uma monografia, e você está fazendo um estudo de caso, você levanta o problema, você tem uma proposta para melhoria ou não, ou você quer comprovar alguma coisa, e você usa um método, tá certo? Pode ser um simulador, pode ser uma pesquisa de campo, alguma ferramenta você precisa para comprovar os seus resultados e poder discutir alguma coisa ali, porque senão não tem valia. Qual é a credibilidade de um trabalho se não existe uma ferramenta aplicada? Então, quando você simula praticamente o real e ele te dá um resultado e mostra esse resultado, não tem o que conteste. Tá certo? Desde que esteja valores corretos. E o que eu estou pedindo é que a gente tente simular pequenos processos. Não vamos tentar simular o mundo, porque nós estamos com o nosso simulador limitado. Então, a gente vai tentando... É por isso que eu preciso ter isso de vocês, para a gente ver até onde a gente consegue chegar. Tá bom? Então, não é um artigo, então, em si. Não. É um relatório de algo que a gente programou. Exatamente. Por isso que a API 5 tem que ser feita junto com a Arena, com simulação. Não pode, é a única API que não pode ser separado. A API 5 existe uma ferramenta que é obrigatória a ser utilizada, que na verdade é uma matéria, é o simulador. E ela passa a ser integrada porque você tem outros professores da área que podem colaborar com você por exemplo, com tempos que você não consegue identificar. Tem o professor Copiani, o professor Álvaro, o professor Mário, o Renato. Tem vários professores da área que conseguem, pelo menos, elucidar alguma dúvida de vocês no trabalho de vocês. Então, na verdade, o primeiro momento é consultar, investigar aquilo que você quer fazer como melhoria de projeto, o seu relatório, procurar as informações dentro da área acadêmica que você tem os professores e aí fora no mercado. E os colegas também, muitos colegas trabalham às vezes naquilo que você está querendo falar. Se não tiver mais dúvida, o André quer falar alguma coisa aí. Eu também. Sim, senhora. Vamos lá, André. Mestre, eu participei de um TCC de um colega lá acho que foi na Unip, há uns anos atrás, e era exatamente do processo de descarga de açúcar em moedas, mas por trem, né, por vagão. Porque ele trabalha no terminal, ele era líder de moega, e ele identificou esse problema, né? Ok. E é o açúcar agregar na parede do vagão, e a única técnica aí é a marretada, né? Então, sim, a ideia dele era desenvolver um equipamento pneumático que batesse lá na parede do vagão para auxiliar nessa descarga, né, para se tornar mais rápido. E o trabalho dele foi em cima de custo, porque demorava, tinha que dobrar o funcionário, né, o colaborador tinha que dobrar lá, tudo. Enfim, ele fez um levantamento de custo, quanto que a empresa perdia, né, em dinheiro com esse problema. E aí eu desenvolvi com ele, inclusive, um protótipo disso. Então, eu queria saber, eu posso usar esse trabalho, só que aí, no caso, fazendo a simulação em cima do ganho de tempo? Pode, você vai ter que transformar o objetivo desse trabalho em um objetivo de tentar otimizar o teu sistema em relação a tempo de produção. Diminuir o lead time, porque é claro que se
açúcar agregado no vagão, ele gasta um determinado tempo para você liberar esse vagão, tá certo? Mesmo porque açúcar que fica agregado ali é açúcar que teria que estar depositado na moega, né? Mas Isso, pode. O vagão chega a sair com 2, 3 toneladas às vezes, né? Sai até a balança, né? Sim. E quando identifica, ou ainda que tem carga, ele retorna para tentar desagregar, né? Então é um tempo Sim. que perde, né? E atrapalha a produção. Sim. E você tem um percentual de carga que chega e acontece isso? Eu tenho essas informações lá do TCC dele, né? Excelente. Mas eu posso até entrar em contato com ele, ele ainda está lá na empresa, né, na Copersucar, e ele me atualizar esses dados, né? Porque pode ter aumentado, né, essa produção, e aí eu passo dados atualizados, né? Tá certo. Então, monta um fluxograma, ele deve, baseado no processo que ele fez o TCC, só que o teu foco aí vai ser minimizar tempo de processo. Porque eu posso até trabalhar com custo. Se eu tivesse o software full, eu poderia trabalhar com custo. Você poderia fazer a simulação do trabalho dele baseado em custo. Só que a gente está com o software bloqueado por conta de ser o student. Se a gente estivesse na faculdade, provavelmente já estaria full. Tá bom? Beleza, mestre. A dúvida era essa aí. Obrigado. Nada. Gisele. Eu estava aqui trocando a figurinha com o Álvaro no intervalo e eu nem estava imaginando o que eu poderia fazer. Eu comecei a confeccionar máscaras de tecido, máscaras de proteção de tecido, agora na pandemia, né? E o Álvaro sugeriu que eu fizesse uma simulação das máscaras. Okay. Aí eu preciso estar com ele e ver direitinho como é que a gente pode fazer essa simulação. Porque tem desde a compra do tecido, a compra do material, aí a modelagem, né? Eu desenvolvi os moldes, eu desenvolvi o corte. Aí elas são costuradas uma a uma porque elas são sob encomenda, então elas têm que ser costuradas uma a uma porque cada uma tem uma estampa diferente. Então, é tudo isso que eu preciso sentar com ele e ver como é que a gente pode fazer a simulação. Claro, se a minha parceira Marilda concordar com isso. Você acha que dá para fazer um negócio assim? Que pode ser um negócio legal? Tá. Só que quando você conversar isso com o Álvaro, ele vai falar para você que toda a produção por projeto, eu tenho que trabalhar o projeto, simular o projeto. Quando eu tenho uma simulação em série, você pensa assim, eu vou fazer máscaras, para fazer uma máscara, por exemplo, você comprou um lote de produto, de matéria-prima para fazer 40 máscaras. Então, existe o que aí? Existe o processo de modelagem, o processo de corte, o processo de costura, o processo de higienização e o processo de embalagem. Só aqui você já tem 5 processos envolvidos numa linha de produção uniforme. Isso tudo eu faço. Isso, é bem tranquilo. Aí eu pergunto para você, ok, se você gasta tudo isso, se eu te der uma encomenda de 150 máscaras, você faz num dia? Num dia, não. Então, mas prova para mim, o que você teria que para fazer isso, 150 máscaras, o que você precisaria? Tá. Aí é o problema que você vai mostrar para mim. Eu conseguiria atender essa demanda ou esse tact time do cliente se eu tivesse, por exemplo, 2 máquinas de costura. Você consegue identificar aonde é o gargalo dessa sua produção de máscara. E ali você tenta fazer uma melhoria. Mas parte do pressuposto que você tem, não pensa na estampa, ok? Ou então você pensa assim, a estampa é um outro tipo de processo, que aí eu vou trabalhar, porque senão fica, como é um problema artesanal, o tempo fica na sua mão. Quando você passa a ser uma produção, porque você, na verdade, faz produção. Se você for fazer só máscara para o hospital, é só máscara branca. Provavelmente tem um logo que você tenha que bordar aí. Você entendeu? Entendi. Eu acho que fica mais fácil e não tem tantas variáveis enfiadas no processo e dá para você fazer tranquilamente.
Então, eu proporia, por exemplo, como atender uma demanda de 100 máscaras em um dia, 24 horas ou em 48 horas que fosse. Exato. Primeiro você faz assim, você monta o teu processo com os tempos que você imagina que você gasta em cada etapa. Uhum. E verifica qual é a sua demanda atual. Qual é o teu lead time para fazer uma máscara? Em 8 horas, quantas máscaras você faria? Ok. Agora, qual é o problema do relatório? Recebi uma proposta de 40% de produto. Como que vai se comportar essa minha produção? Será que eu preciso me antecipar a alguma coisa? Será que eu preciso contratar mais uma pessoa? Você entendeu? Entendi. Eu posso otimizar alguma coisa. O processo que eu estou gastando 20 minutos, será que existe uma máquina que me faça em 10? Aí é a área do Álvaro, é a automação. Existem algumas coisas que eu posso fazer dentro de processo, que eu faço uma automação, passa a produzir muito mais. Entendi. Eu vou amadurecer essa ideia aí com ele, com a Mari concordou em fazer esse tema. Eu vou amadurecer essa ideia com eles e aí eu vou te passando. Tá bom. A ideia dessa matéria e dessa PI é mostrar a ferramenta e o potencial dela em resolver problemas. Como a gente está limitado, como eu falei, em tudo, a gente tem condições de fazer coisas pequenas, mas coisas palpáveis, para a gente tirar uma conclusão em cima de alguma coisa que talvez a gente não conseguiria fazer. Tá certo? Se vocês entrarem na internet e procurar o case da Paragon sobre o hospital de campanha do Pacaembu, eles anteciparam essa pandemia, quantos leitos precisava ter para atender a demanda de infecção que estava tendo baseada naquela curva. Aquela curva que vocês veem ali, com média móvel, tudo aquilo ali é estatística, tá? Então, eles estavam vendo o crescimento a tendência de crescimento daquela curva de contaminação. Eles conseguiram fazer uma simulação prevendo quantos leitos ia necessitar naquele hospital, quantas ambulâncias, quantos médicos, quantos respiradores, qual era o percentual de óbito. Precisa ver o tamanho da coisa. Se eu achar lá na internet, eu vou tentar trazer o vídeo para vocês darem uma olhadinha para ver o potencial da ferramenta. E é lógico que a ideia, em 6 meses, dentro de um curso de gestão, é mostrar que existe a ferramenta, tá? Nós já tivemos alunos que hoje estão dentro da Paragon trabalhando como consultoria da própria Paragon, certo? Mas tem todos... alguns alunos perguntando se você tem algum modelo desse trabalho seu para mandar para a gente se nortear. Como é que já foi feito, como que a gente poderia fazer, se você tem algum Eu acho que quem tem... Porque todo semestre eu monto e envio para o Júlio. Eu vou ver se tem algum deles prontos e mando para vocês. E deixo disponibilizado aqui. Tá bom? Ok. Mas vão amadurecendo pelo menos a ideia do que vocês querem falar. Já apareceu quatro assuntos aqui. Beleza, gente? Professor, só uma perguntinha. Então, se alguém não... A gravação da aula anterior, ela é automática? Ou o senhor que coloca? Porque eu acho que eu consultei lá, tá como falhou lá o processo. Deixa eu falar. Hoje de manhã o Álvaro disse que teve problema com a gravação da aula. Deu um erro na gravação da aula anterior, mas dá para você baixar para o seu computador. Tem lá uma opção de baixar local. Eu baixei para mim. Tem como você baixar para você a aula. Ela não vai ficar disponível naquele watchlist lá, naquele stream, né, que a gente abre. Mas o Álvaro também disse que teve esse problema de manhã que deu erro na gravação dele também. É que não desce do streamer. É o streamer que baixa para dentro do canal ou no geral. Se isso não acontecer, você pode entrar até dentro do próprio streamer e baixar para o seu computador e assistir a aula. Tá, mas é automático. É essa opção que ele está dando. Ele está dando a opção de você baixar para o seu computador. Isso aí. Bom, deixa eu ver quem que chamou primeiro aqui. Tem umas mãozinhas em pé aqui. Aqui a Júlia. Foi a Júlia que chamou primeiro ou foi a... Quem é? A Alessandra.
Quem chamou primeiro pode falar. Então, professor, quem chamou primeiro foi a Alessandra, tá? Aí eu fico esperando aqui. Tá. Obrigado, Júlia. Obrigada, Júlia. Professor, você me ouve? Me ouve bem, né? Sim, senhora. Então, vamos lá, ver se eu entendi bem. Como eu tinha comentado com o senhor, a princípio, o meu tema de artigo para esse semestre seria flores, né? Só que ainda não decidi qual é o tipo de modal, se vai ser através do modal aéreo ou através de container refrigerado. Eu vou decidir ainda, né? Vamos lá. Aí, no modelo do Arena, se fosse para eu colocar os processos, aí eu pensei aqui rapidinho, o senhor demonstrando, poderia fazer um processo de colheita e embalagem, né? Nossa, embalagem, quase eu não sei eu. Outro processo de tempo, né? Seria do armazém até o local do modal, não sei. E outro processo da origem até o destino final, poderia fazer assim, para poder identificar as perdas, no caso, se tem perdas, no que eu posso estar melhorando nesse processo? A ideia, se o teu problema é identificar perda, tem que ser do início ao fim. Uhum. Isso, então, por isso que eu quis desmembrar em 3 processos, né, para eu fazer detalhado cada um, para pegar mesmo esse erro aí. Tá. O Arena, ele trabalha com subprocessos, onde você pode fazer 3 processos separados e depois conectar, quando ele está full. No nosso caso, se você não consegue. Então, você vai ter que tentar fazer um fluxograma onde você consegue identificar para mim, mostrar para mim desde a colheita até a hora que você entrega, quais são os processos que estão envolvidos e qual é o tempo de armazenagem, tempo de envio. Tá? A gente vai começar a entender agora, daqui umas aulas, nós vamos começar a colocar tempo na movimentação da entidade. Aí você vai conseguir entender o que eu estou falando. Tenta mapear todos os processos envolvidos, desde a colheita até a... E qual é a capacidade, qual é a colheita? Tá? Você vai fazer o teste de... A colheita é feita de quanto em quanto tempo? E qual é a quantidade dela? Isso você precisa ter. Que é a entrada do teu processo. Como é que a gente fala? A fronteira do seu processo inicial. Tá bom? Tá bom, professor. Aí, no final, né, a gente vai extrair esse relatório. Aí, caso a gente queira tentar enviar para algum congresso, a gente coloca no modelo do artigo conforme o congresso pede, né? E tenta... É isso? Ou não? Exatamente. Você tem o problema, você tem o método, você tem o resultado desse método, você vai ter a discussão. O que falta com o artigo, doutora Gisele? Como assim? Quando eu tiver um relatório. Ela precisa de objetivo, tema, objetivo, pergunta de pesquisa, justificativa, metodologia. Aí ela vai já tem a meta. Aí ela vai Sim, desenvolver... depois, por último, a consideração, né? Então, aí ela vai desenvolver todo o meio, né? Todo o corpo desse trabalho. E aí, por final, ela vai fazer as considerações finais onde ela chegou. Nas considerações finais, ela tem que responder a pergunta de pesquisa. Nesse miolo, na verdade, como ela está fazendo uma simulação, a metodologia dela vai ser a simulação, né? Vai ser o Arena. E aí, nesse miolo, ela vai explicar tudo que ela fez, tudo que ela colocou, o que ela fez, o que ela foi descobrindo com o passar do tempo, vai discutir isso tudo, embasado em teorias, né, de pessoas, de outros escritores da área de simulação, baseado em teorias. Ela vai estar justificando todos os conceitos que ela estiver usando no trabalho, e no final, nas considerações finais, ela responde essa pergunta de pesquisa e faz a consideração final dela, né, o que ela chegou, qual a conclusão que ela chegou. Se ela respondeu, se foi satisfatório, se não foi satisfatório, o que ela faria, como ela aplicaria. É isso. Metade do que a professora Gisele, né, professora? Pois não. Identificou, está pronto, tá certo?
Você tem o problema, você tem um objetivo, o teu objetivo é identificar um problema, que você utilizou um método para isso, você tem os resultados e discutir os resultados. O que está faltando? É o embasamento teórico, que é o teu referencial teórico, uma introdução, que pode estar diluído ali teu objetivo, está praticamente pronto um artigo. Tá bom, okay? professor. Muito obrigada, viu? Nada. A Júlia. Oi, professor, boa noite, tudo bem? Tudo bem. Tá, eu só tenho algumas dúvidas ainda que ficaram. Mesmo com a Alessandra falando, eu acho que eu já consegui me localizar. Eu pensei em fazer 2 temas, tá bom? Eu ia pedir, no caso, a opinião do senhor, qual ia ser o melhor para fazer. Eu trabalho em uma armadora de containers, né? E a gente leva açúcar, que é na parte de açúcar cristal. E no semestre passado, eu fiz o meu artigo científico sobre açúcar em granel. Logicamente que são 2 açúcares diferentes. Eu queria fazer a problematização da parte de armazenagem desse commodity, entendeu? Porque assim, por mais que seja armazenagem em container, tudo, né, até chegar o container na parte onde vai fazer a armazenagem, depois levar na parte do porto, eu queria fazer essa problematização, né, de se no caso a parte de armazenagem podia ser mais rápida, tudo, né? E tem um outro tema também, que aí no caso ia ser usar o container reefer, que são a parte das frutas, né? Que como eu trabalho no setor de importação, a gente tem muito problema com questão de fruta, porque ela não pode ficar muito tempo parada no terminal, porque porque às vezes com a temperatura ela pode estar estragando, né? Então ela tem que fazer a parte de extração. E o que eu queria fazer na parte da fruta? Também fazer a problematização para não ter essa perda, né? Que é a perda completa da carga, que é a perda de material, entendeu? Então, assim, eu queria saber se esses 2 temas eles se encaixam no modo de simulação. Não sei se o senhor entendeu, mais ou menos. Entendi. Os 2 casos se encaixam, mas independente um do outro. Uhum. Fazer os 2. A fruta in natura, você vai fazer ela a importação dela, né? Então eu estava vendo os processos de importação, mas ele, querendo ou não, ele é um processo mais curto, né? Então eu não sei se ia dar para fazer tudo na parte do simulador, se ia dar um bom campo de pesquisa. Então, se fosse na parte de exportação, aí eu teria desde o início da colheita até a chegada do porto, entendeu? Então eu acho que ia ficar algo mais amplo. Tá. Até a chegada do porto, você não simulou a perda onde está o problema do teu trabalho. Uhum. Invadir o porto ou começar a tua simulação a partir da hora que ele entra, esse container de fruta in natura é um reefer, concorda? Sim, Ele fica, além do custo dele ter que ficar ligado, Sim. O tempo de burocracia para desembaraçar ele, para mandar ele embora é absurdo. Sim, muito mesmo. A gente sabe que o problema, a gente sabe aonde está o problema e como resolver. Só não resolvemos porque é um problema público, né? Uhum. É um grande gargalo aí. Deve ser o mapa, o Ministério. Sim, isso mesmo. A gente tem que mandar o cliente tem que mandar uma documentação, né? Porque o mapa tem que fazer uma avaliação do container para ver se a fruta ela não tem muito agrotóxico ou se o container ele não está com praga, né? Então, na maioria das vezes tem que fazer a parte da vistoria. Ok. Eu não sou nenhum expert nisso, não, tá? Não, tá bom. Uhum. Sem problema, professor. É que eu fiz um artigo muito parecido com o seu, só que eu não usei simulação, eu usei teoria das restrições. E cheguei no problema. Só não tinha a solução. Entendeu? Mas eu deixei o problema. Foi baseado em pesquisa de campo, mas eu descobri. Eu acho bastante legal isso aí. E você propor a solução já sabendo onde está, né? Mas você consegue ou contornar
quem está dentro, quem está inserido no cenário, talvez consiga enxergar algo que pode compensar essa morosidade do mapa e poder contribuir com alguma coisa. Eu acho mais interessante. Tá, que é na parte de exportação de fruta. Aí, no caso, é fazer... A questão é de problematização, no parte é desembaraço da carga, né? Que aí eu vou mostrar qual é a parte do problema e vou mostrar uma solução, certo? Exatamente. Tá. E na parte do açúcar, eu acho que não tem muito problema, né? Porque como não é uma carga, como eu posso dizer, uma carga especial, eu acho que o único problema que a gente enfrenta é que às vezes a parte de estofagem do container ele não é feita corretamente. Entendeu? Então, às vezes, a gente chega com alguns sacos bags estourados. Então, muitas vezes, a carga não pode embarcar porque não foi feita a parte de estufagem ou a parte de armazenagem correta. Então, às vezes, o cliente ele perde a metade da carga. Isso gera um custo para o cliente. Então, eu queria focar nessa parte, né? Mas aí, é só para o senhor entender. Aí, no caso, a problematização ia ser com a empresa que fez a estufagem, né? Então, a gente ia ter que fazer em cima da empresa. E, no caso, a resolução ia ser procurar uma empresa que é especializada para fazer a estufagem naquele determinado produto, certo? Se fosse fazer a solução, né? Só que aí não seria a ferramenta adequada para essa análise do problema, não seria um simulador. Não, mas por quê? Ia ser muito longo? Porque não ia... Porque o teu problema não é produtivo, não é gargalo na produção, não são processos morosos. Entendi. Ou eu não entendi muito bem. Eu já entendi que você tem perda, tem problema de custo, com perda do produto, pelo bag não está acondicionado, pela matéria-prima não está acondicionada corretamente. Isso. Correto? Isso mesmo. E o que você queria resolver? Qual é o seu problema desse projeto? Entendi. Então, porque diminuir no caso custo na perda do produto. Isso. Só que aí não é um simulador. Você consegue simular tudo, mas você não consegue propor uma solução em cima do simulador. Aí teria que ser uma pesquisa de campo baseada em colhimento de amostra, de perda, do custo de quanto você perdeu. Você entendeu? Seria uma outra metodologia. Sim, eu entendi. Sim, que é no caso que é o diferente da fruta, porque a gente tem um problema que está incluindo no mapa, que é no parte do desembaraço, né? Que aí a gente ia ter que ter uma resolução. Exatamente. E o tempo é uma variável fundamental para não perder a fruta in natura. Exatamente. Aí eu posso pegar a questão do tempo, que o mapa é só... Eu só estou anotando aqui, tá, professora? Só tá passando as ideias para o meu grupo, tá? É por isso que eu estou fazendo um monte de pergunta para o senhor. Aí no caso, a parte da resolução... Na parte da resolução do problema ia ser o tempo do desembaraço do mapa, né? Que aí, no caso, em vez de demorar, não sei, até fazer a vistoria do container, vai depender da parte do fiscal. Aí, em vez de 3 dias até marcar alguma coisa, a gente pode estar diminuindo para 1 dia e a gente não tem a perda do produto todo, certo? Tipo, isso que ia ser a parte da perda. A ideia não... Exatamente. Agora, o que você tem que fazer? Mapear todo esse processo desde a hora que começa o desembaraço dessa fruta, o acondicionamento dela, aonde ela já começa, você vai ter que mostrar aonde que ela já começa a deteriorar, quanto tempo ela tem até chegar ao cliente. Isso é importante você saber. Para que ela chegue ainda em uma situação, em uma condição de estocar e vender o produto, para que o cliente não tenha perda, qual é o tempo que você tem que entregar isso? Aí você tem que verificar. Eu tenho 1 semana para entregar essa fruta. Ok. Do jeito que está hoje, com todos os processos, eu consigo? Não consigo. Ok. O que eu preciso fazer para resolver esse problema? Aí é a tua solução.
Eu entendi, tá bom. Então eu posso pegar também uma fruta específica, né? No caso, eu não preciso falar das frutas em gerais, eu posso pegar uma fruta específica, né? Vai um exemplo, uma fruta que não tem tanto problema em questão de ficar dentro do container, né? Porque aí eu tenho um tempo maior e também não tem um simulador um pouco grande, né? Porque aí eu consigo um pouco de tempo, né? Vai um exemplo, se eu Sim. for pegar uma fruta que é sensível. Oi, pode falar, professor, desculpa. Ou aquela fruta que realmente mostra problema. Não precisa necessariamente ser aquela mais resistente. O problema pode estar na que você tem, que seja mais sensível. Tá, uma Mas fruta mais tenta falar sensível. de uma só, não tenta englobar tudo, porque no final você não consegue fechar. Tá. Entendeu? Não, tá bom. Então vamos pegar uma fruta específica. Tá bom, então, professor, eu acho que é isso mesmo que eu queria e queria agradecer a sua atenção, tá? Obrigada. Procure uma fruta, Júlia, que não seja uma fruta, por exemplo, uma nespera que só se vende no final de ano. Procure alguma coisa que não tenha sazonalidade. Uma fruta que você tem condições de poder fazer uma análise durante o ano inteiro. Que é um pouco meio complicado, né? Porque tem frutas que tem né? Tipo assim, no caso como que eu falo? Tem meu Deus. Dela, né? No caso, como que se fala? Tem o tempo dela, né, durante o ano, né? Ele tem a sua safra. A sua safra, né? Tipo assim, a safra do açúcar é em determinado tempo. Então, tem certas frutas que a safra dela é em determinado tempo, né? Tipo assim, na parte da estação, que nem a Alessandra falou. Verifica se a banana é o ano inteiro, dá o ano inteiro, vê se ela é boa de exportação. É uma fruta que dá o ano inteiro. Professor, eu vou ver aqui, né? Porque a banana. Eu vou ver a banana. Eu tava pensando particularmente em uva. Tá. Né? Eu tenho um TCC aqui de um aluno que fez de exportação de banana. Eu posso procurar se você for fazer banana. Obrigada. Obrigada. Se você puder passar para mim, eu vou pensar. Tá, vocês me perguntam, porque eu tenho todos os TCCs que foram feitos na logística entre o período de 2007 até 2015. Eu tenho eles salvos aqui em algum lugar no meu computador. Então, quem precisar de material, de repente, eu posso fornecer. Tá bom, obrigada. Então, professora, eu estava pensando em fazer em uva, entendeu? Eu estava pensando em fazer em uva verde, né? Que também é porque ela tem uma grande exportação, porque querendo ou não, aqui no Brasil, a gente tem uma grande produção de uva, né? E querendo ou não, as nossas são, como posso dizer, não são as mais naturais, mas são menos com agrotóxico, né? Mas elas têm um determinado tempo de safra, né? E também, querendo ou não, a safra da uva é complicada, né? Porque tem que ter toda aquela parte para fazer o crescimento da uva, tudo. E querendo ou não, ela na parte Reefer, ela tem uma temperatura muito, muito sensível, né? Aí eu queria falar sobre a uva, mas eu vou pesquisar também sobre a banana. Eu só dei uma ideia, mas tenta verificar aquilo que é mais relevante. A gente tem ainda tempo para pensar o que fazer, mas dá uma pesquisadinha. Tá bom? Professor. Relevar tempo para poder fazer pesquisa e condição de buscar informação, principalmente. Tá bom, muito obrigada. A Alessandra está com a mãozinha em pé? Ou esqueceu ela em pé? Professor, desculpe, eu esqueci. Mas aproveitando aí o gancho da Júlia, eu vou falar de orquídeas, exatamente por isso, por ela ser sensível. E também tem uma empresa em Olambra que é especialista em exportação delas, né? E a primeira no ranking aí no segmento. Então, eu já vou tentar entrar em contato com eles para conseguir a quantidade de dados aí que eles puderem me passar para ajudar nessa simulação aí. Vai ser show, professor. Muito obrigada, viu? Estou empolgada. Galerinha, mais alguém? Pessoal? Bom, ninguém mais tem dúvida. Vou encerrar a reunião. Tranquilo? Eu vou estar sábado aqui É sábado, né?
naquela aulinha que eu separei como oficina, mas ali é aquela história, só se tiver alguém me chamando ou pelo Teams falar, professor, eu preciso de ajuda, senão eu nem entro, hein? Eu nem vou acordar cedo para atender. Eu acho que é bom você ficar sossegado, que eu acho que ninguém vai entrar. Com esse friozinho. Você que pensa, minha filha, sábado agora eu fiquei até... entrar? Eu fiquei até quase uma hora a semana, sábado passado aí. A galerinha que não apareceu na aula da terça-feira, apareceu lá. Entendeu? Deu vontade, se eu tivesse pessoalmente, eu ia falar um monte. Hã? Estrangulava. Vou tirar um ponto de quem aparecer no sábado. É fácil. Não, mas eu fico lá porque às vezes é um local que às vezes fica mais fácil quando entra um ou entra dois de tirar dúvidas, entendeu? Mas eu entro, brincadeira, eu vou estar lá. Mas assim, se alguém, porque tem um que vai lá, eu vou tirar uma foto dele. Ele entra... Em caso de morte iminente, aí você entra lá. Então, mas ele entra e fica até o término da aula, depois ele desliga. Porque mas o pessoal tem aquele hábito de se conectar só para... Chama ele não atende. Aí é fogo, né? Eu vou tirar uma fotinho dele. Ele é até bonitinho, mas ele só fica ali, né? Só fica ele ali, ó. Eu só ele fica grande, assim, entendeu? E ele não fala nada, ele não sai dali. Bom, gente. Então, beleza, prof. Boa semana. Tá, e eu vou conversar com o Júlio sobre essa disponibilidade aí, ver se o nosso amigo Newton consegue resolver o problema da galerinha aí do simulador. Professor. Teve pouca gente com problema, agora isso tem bastante. Oi, pode falar. Ô, Luiz aqui, professor. Oi, Luiz. Já está com o trabalho pronto lá, lembra, professor? Do semestre passado, que você não me entregou, não foi isso? Isso, acho que na verdade foi antes ainda, que eu fiquei um ano com a faculdade trancada. Aí eu mandei lá para o senhor. O senhor vai dar uma olhada para ver se... Ou só na época da entrega mesmo? Só na entrega. Se já está foi aprovado, entendeu? Como é que é? Ele já foi aprovado esse trabalho, só que dá tudo. Oi, professor. Ele já foi aprovado lá atrás, né? Agora pode ser que eu não aprove. Sim. Não, então, mas aí do tempo que o senhor disponibilizar a minha entrega, eu vou ter tempo para fazer alguma modificação? Vai ter alguns dias? Faz o seguinte, conversa comigo, você mandou para o meu e-mail? Mandei para o e-mail do senhor. Acho que eu vi, eu devo ter arquivado ele no não lido. Eu vou dar uma lida nele e dou um retorno para você. Tá bom, professor. Você participou, não foi? Participei. Tá. Participei. Inclusive, o Arena eu já passei, entendeu? Tá. Fica tranquilo. Então tá bom. Obrigado, professor. De nada. Valeu. Mais alguém? Galera, então, boa semana a todos. Beijo no coração. Tchau, professor. Boa noite. Obrigada. Oi. Tchau, professor. Tchau, boa noite.